Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como a maioria que sabe, eu sou a Fabi. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Primeiro vídeo conversando, né? Falando um pouco pra vocês sobre o que eu passei em 2024, como foi o meu ano. Foi bem difícil. E eu quero falar um pouquinho, sentir necessidade de falar um pouquinho com vocês. Talvez pode ser a ausência da minha irmã que tá em Minas Gerais, eu tô sem alguém pra conversar. E aí eu resolvi desabafar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês sobre a minha história, sobre o que me aconteceu ano passado. E graças a Deus tá tudo muito melhor. Então vamos lá. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal. Se você gostar desse vídeo, deixa o like. Se o assunto que eu for abordar aqui, você conhece alguém, queira conversar também, né? Comenta aqui pra gente conversar sobre isso. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Em 2024, eu obtive umas crises de ansiedade fora do normal. Como que isso aconteceu? Eu trabalhava em um local onde aconteceu várias coisas, né? Na qual me fez ter essas crises de ansiedade. Como eu sei que foi isso? Porque foi abordando vários assuntos, várias coisas acontecendo, e eu nem sabia das reações, né? Fui passando mal e fui descobrindo que era apenas crise de ansiedade. Um dos exemplos piores que me aconteceu foi: uma vez eu estava indo trabalhar no ônibus, foi quando eu realmente decidi sair da empresa. Eu estava no ônibus, normal, de boa, ouvindo música ainda, aliás, vendo vídeos, né, nas, na internet. E aí eu comecei a não sentir a mão. Eu tava segurando e eu não tava sentindo, parecia que eu ia cair. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí foi, eu sempre passei mal, não sei explicar o porquê, mas sempre que eu peguei um ônibus lotado, que eu tivesse em pé, eu desmaio. Do nada, desmaio. E eu, de verdade, não sei o porquê. Já fiz um monte de exames, os exames não deu nada. Aí eu falei, meu Deus, vou desmaiar. E aí eu comecei a triscar o joelho na pessoa que tava sentada, né? Até o que o rapaz olhou pra mim, aí eu fui e falei pra ele, me ajuda, né? Só falei assim, porque a voz não tava saindo. Minha língua embolou, foi uma coisa horrível. Gosto nem de lembrar. E aí esse rapaz foi e me deixou sentar. Só que quando eu sentei, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, né? Eu tentava sentir a minha mão e eu não sentia, e eu via que minha mão tava torta. Minha mão tava torta, o pé tava dormente, a perna do joelho para baixo tava dormente. Aí eu não, minha língua eu sentia que tava embolando, eu tentava falar e não conseguia. E aí eu peguei com meu joelho sentado, eu tentando triscar na moça que tava em pé. A moça se afastava, né? Porque ela achava que tava me incomodando. Aí ela encostou de novo, eu bati um pouquinho mais forte na perna dela. Aí ela olhou pra mim, aí eu fui e fiz pra ela assim, me ajuda, né? Sem a voz sair, só falei, me ajuda. Ela entendeu, aí ela falou, a moça tá passando mal. E eu não conseguia falar. Aí do nada eu comecei a sentir falta de ar. Puxava ar, não vinha, puxava ar, não vinha. Aí o pessoal ligaram pra ambulância, a ambulância, vou resumir bastante, tá? A ambulância passou direto, não encontrou a gente, o ônibus foi e me deixou no hospital nesse dia. O mais engraçado é que eu não conseguia falar, meu corpo tava tendo reações visíveis, onde o pessoal tava vendo, mas eu tava consciente, eu conseguia escutar. Eu lembro que o cara que ligava pra SAMU, ele falava bem assim, a moça vai, ela não consegue falar, tá entortando e tal, e eu, meu Deus do céu, eu vou... Aí... E eu fui ficando mais nervosa, lógico. Enfim, eles me deixaram no hospital aqui em Brasília, né? E teve um rapaz que ficou comigo lá, não sei se eu ver essa pessoa hoje, eu não sei quem é, não lembro quem é, só sei que esse rapaz, ele disseram que só podia me deixar se tivesse um acompanhante. E ele ficou dentro do ônibus sentado do meu lado, pegou meu telefone, tentou ligar para minha família, falou com meu marido e desceu comigo no hospital. E ele falou, não, eu sou acompanhante dela. Eu lembro que eu quase desmaiei, né? Eu olhei assim para ele. Aí eu falei, quem é você? Aí ele falou, sou seu acompanhante. Aí eu falei, cadê minhas coisas, né? Eu já tava voltando. Aí ele, tá tudo aqui comigo, fica tranquila. Beleza, fui atendida lá. Ele ficou comigo até
Me deixou dentro do ônibus. Pra vocês terem noção, ele ficou comigo até a hora que eu fiquei, me colocou dentro do ônibus, porque eu tinha um plano, né, particular. E eu falei, cara, não vou ficar aqui porque foi bem enrolado, é melhor eu ir pro particular, porque eu sabia que era mais rápido. Ele falou, então eu vou te deixar lá. Eu não, pode ir trabalhar. Então me deixou dentro do ônibus, por coincidência, foi o mesmo pessoal que me levou, né, motorista cobradora, eles me trouxeram de volta, me deram super atenção. E esse dia eu falei, cara, não dá. Eu estou literalmente me matando. Eu tô numa condição que não dá mais, né? Entre outras vezes, eu sentia dor no peito, eu já fui parar no hospital várias vezes no período que eu tava lá. E uma coisa que me deixou mais triste e assim, quando alguém chegar em você e falar, cara, eu estou ansioso, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com depressão, dê atenção, dê um abraço. Não precisa nem falar muito, perguntar o que que é, não. Dê um abraço nessa pessoa, dê um pouco de atenção, porque eu acho que isso ajuda muito. Eu lembro que onde eu trabalhava, eu tinha duas pessoas, né? Essa pessoa, inclusive, é inscrita aqui no meu canal, vou citar os nomes, que é a Alice e a Nessi. A Nessi, ela é uma pessoa que você olha de gênio forte e que você acha que é uma pessoa ignorante, bruta, mas ela não é, só o jeito dela, super carinhosa. Então, ela não sabe, vai descobrir agora. Todas as vezes, Nessi, que eu te pedi um abraço, eu realmente estava precisando daquele abraço. E eu sentia que você tinha um coração puro, uma alma pura, sabe? E aí eu falava, né? Eu chegava bem assim, desculpa. Eu chegava bem assim, Nelson, me dá um abraço e tal. Eu achava que era zoação. Não era. Eu tava precisando de um abraço e eu não tinha ninguém que pudesse fazer isso. E aí ela me abraçava, eu falava aperta de zoação, mas era o que eu precisava. E a folga da Alice era toda quarta-feira. A quarta-feira era pra mim um dos piores dias, porque eu sabia que não ia ter ninguém. Ela chegava, ela já automaticamente me dava um abraço. Aquilo já me dava uma aliviada. Às vezes eu começava a surtar, bater, sabe? Bater os dentes, ficava nervosa. Até hoje eu tenho isso, ainda não tô 100% recuperada. Batia assim no computador, ficava teclando, começava a ficar extremamente agoniada. Eu ia no banheiro por várias vezes no dia. Eu tentava com que ninguém percebesse, que o cliente não percebesse, que meus coleguinhas da equipe não percebesse. Eu ia no banheiro, mordia assim, sabe, alguma coisa, e gritava e tentava extravasar. E o mais doido é que quando você tá nessa situação, acontece várias provações, né? Por exemplo, eu não estava bem no trabalho, eu não estava bem na minha casa, então eu não queria muito estar no trabalho, eu não queria vir embora pra minha casa, eu queria estar em qualquer achar um buraco e enfiar, menos ir para esses dois lugares. Porém, no trabalho eu gostava muito das clientes. Assim, de tudo que me tirava a atenção disso, era somente os clientes, né? Enfim, então eu achava que lá era um escape e eu ia. Até o dia que eu decidi mesmo, eu falei, cara, não dá mais, não quero mais. Num domingo aconteceu alguma coisa lá no trabalho também, onde eu tive uma crise muito forte quando eu cheguei na minha casa, né? Porque aconteceu um monte de coisa, eu ainda conseguia segurar. Quando eu chegava na minha casa, era hospital, era hospital. Até que teve um dia que eu comecei a passar mal na madrugada. Gente, era incrível. 1 hora da manhã, eu começava a sentir uma dor muito forte no peito e nas costas. Vinha fazendo essa compressão assim, ó. Muito forte, uma dor insuportável que eu acordava gritando. Aí a primeira vez eu falei pro meu marido. Falei, amor, eu tô com uma dor muito forte no peito, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Aí ele já trabalhou na área da saúde também, então ele pensou assim, meu Deus, será que essa mulher tá tendo um infarto? E eu pensei, só que eu não falei. Aí eu falei, não, vamos esperar um pouquinho, não vamos agora, vou tentar dormir. Cochilei. No que eu cochilei, veio a dor, tipo assim, muito mais forte. Eu falei, me ajuda. Aí levantou, a gente foi pro hospital, fiquei de observação, fiz cardiograma, não deu nada, enfim, médico. É ansiedade. Eu falei, meu Deus do céu. Até então, essa dor, eu senti um aperto muito forte no peito, mas essa dor insuportável eu nunca tinha sentido. Então eu fiquei bastante preocupada. Isso tudo antes de eu tomar a decisão de sair de onde eu achava que estava realmente me causando esse tipo de coisa, porque era só quando eu ia e acontecia tudo isso, só quando eu estava no local, eu chegava, acontecia essas crises de ansiedade, entre N coisas, né, que você trabalhar com gente é muito difícil, então você tem que estar bem, você tem que estar com a cabeça bem, você tem que estar com o psicológico bem, se você não tá, só vai agravar muito mais.
Aí, beleza, vim pra casa, fiquei lá de repouso até acho que 7 horas da manhã. Eu entrava no serviço 1h, 10 e pouco, assim, pegava ônibus pra ir. Passei a noite toda lá praticamente, cheguei em casa, descansei um pouquinho, deu umas 9 horas, eu levantei, me troquei e fui pro trabalho. Quando deu 2 dias depois, eu tive a mesma crise forte, fui de novo pra UPA, que aqui só tem a UPA. Fui de novo pra UPA, aconteceu a mesma coisa, fez o mesmo processo. Só que dessa vez minha pressão nunca foi alta, eu tava a 16. Minha pressão tava bastante, bem alta. Eu sentia muita dor na nuca, enfim, eu nem sabia. Cheguei lá, fui muito rápido, eu fui atendida. Minha pressão tava quase 17, e aí minha pressão sempre foi baixa. Então o que aconteceu? Fiz cardiograma, deu tudo certo, tomei remédio pra pressão baixar, só que minha pressão é baixa, minha pressão baixou quase 7. E aí eu tive que ficar de recuperação, repouso de novo pra minha pressão normalizar. Até que chegou a 11, 11 e pouquinho, foi quando eu tive alta, que já era 7 e pouco da manhã de novo. Então, de novo, mais uma vez na UPA, cheguei do trabalho, tentei dormir, fui pra UPA de 1 até meia-noite e pouco, até quase 8 horas da manhã. Nesse dia, normalmente, fiquei em casa, recuperei, dormi, fui pro trabalho novamente. Até que aconteceu um imprevisto, eu falei, cara, chega, não dá mais. Não dá pra mim, eu acho que eu não vou conseguir. Que eu tinha uma meta pra esperar, né? Todo mundo tem dívidas e eu não queria sair com a mão na frente e outra atrás com dívidas pendentes. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, não dá. Ou é eu, a minha vida, ou eu desisto. Aí eu realmente desisti. Num domingo cheguei em casa, escrevi minha carta, levei pra gerente e falei, ou você aceita, porque eu já tinha dado outras cartas de demissão e não tinham aceitado. Aí beleza, nesse dia a pessoa aceitou, resolveu me mandar embora pra me receber todos os meus direitos. Obrigado, graças a Deus. E eu realmente fiquei 5 meses, né? Só que eu tava e ainda tem um pouquinho de crise de pânico, aconteceu um monte de coisa. Beleza, saí de casa sozinha, jamais. Eu não ia levar o lixo lá fora. Hoje tá mais de boa, mais ou menos. Eu saio, mas quase não tô saindo de casa. E olha que eu saí do trabalho em julho, eu acho. Não, março do ano passado. Maio do ano passado, perdão, maio do ano passado. A gente já tá em janeiro, dia 15 de janeiro de 2025. Então, assim, é um processo. E eu sei que eu tô evoluindo. Pra vocês terem noção, com a graça de Deus, tem 4 meses que eu não tinha Tinha 4 meses que eu não tinha uma crise de ansiedade. Aí eu resolvi gravar esse vídeo porque anteontem eu comecei a ficar extremamente ansiosa. E aí eu orei, eu tentei fazer exercício pra me acalmar e coloquei uma oração e pela graça de Deus, eu consegui dormir e não senti mais nada. Mas depois de 4 meses, eu tive uma crise de ansiedade novamente. Então, acho que é uma coisa que você vai ter que ir trabalhando com você. E, assim, eu acho que quando você tá assim, eu não sou o tipo de pessoa que acostumo falar dos meus problemas pra qualquer um. Por quê? Eu, particularmente, detesto pessoas vitimistas, sabe? Pessoas que ficam só reclamando da vida. Eu tinha uma pessoa que eu conversava muito e tal, até um dia eu falei, cara, não dá, é sempre as mesmas coisas. E aconteceu outras coisas também que não vem ao caso aqui. E eu acabei desistindo de conversar. Eu não tenho vontade de ficar jogando os meus problemas em cima das pessoas mais. Eu decidi que eu precisava de Deus. Foi o que eu fiz quando eu precisava conversar, devido a algumas decepções em questão de amizades. Eu falei, Senhor, eu preciso conversar com você. E aí eu fui conversando com Deus, fui ouvindo orações, fui tentando. Tava na psicóloga, não fui mais. Eu fui acho que uns 3 meses, depois eu não consegui mais, porque, enfim, maravilhosa também, ela que me escolheu, não fui nem eu que fui atrás, ela que me escolheu, ela que ouviu uma história sobre mim, decidiu que ela queria me ajudar. Então, você é incrível, maravilhosa, sabe de que eu tô falando. Mas eu não fui mais. Então, o que eu fiz? Comecei a orar, comecei a procurar Deus, comecei a conversar com Deus, pedi pra Ele força, porque de verdade eu fiquei um período que eu não tinha ninguém com quem conversar. E aconteceu também outra coisa incrível, maravilhosa, que é a minha melhor amiga de infância. A gente vai fazer 33 anos, então a gente mesmo, temos 32 anos de amizade.
E graças a Deus, sem zero decepções. Aí um dia, ela mora em São Paulo, eu moro em Brasília, no entorno de Brasília. Então, assim, eu não queria levar os meus problemas para ela, mas parece que a gente tem uma conexão muito forte. Tipo assim, a gente quase não fala, mas sente alguma coisa, sabe? Aí um dia eu mandei mensagem, eu liguei, não me lembro ao certo, comecei a contar as coisas pessoais minhas, que eu não quero expor tudo pra vocês, e que tava me causando essas crises. E ela falou uma coisa comigo que ninguém tinha falado. Falou, amiga, eu vou fazer o seguinte, todo dia eu vou te ligar. E a gente vai. Ela é católica, eu também sou, mas assim, eu não sou. Como que fala? Presente? Não sei como é que fala. Mas eu acredito em Deus, muito. E aí ela falou, vou ligar todos os dias pra você e a gente. Não, você lê o terço? Eu falei, eu não sei. Ela, eu vou te ligar e a gente vai orar junto. A gente vai rezar o texto juntas. E aquilo pra mim foi a melhor coisa que alguém tinha me falado durante todo esse período. Maísa, te amo, você é a melhor pessoa do mundo. Aconteceu isso? Deu ser frequente? Não, isso é tudo culpa minha, não dela. Porque ela ia me ajudar com isso e me ajuda até hoje, pelo menos conversando, né? Me dando apoio. Quando pode, que a vida dela também é muito corrida, eu super entendo. E não é toda vez que dá certo. Enfim, gente, resumindo, por que eu tive que contar um pouquinho, tá? Lógico que não foi só isso que aconteceu, lógico que para me chegar a esse nível de ansiedade, esse nível de questão, aconteceu um monte de coisas, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, onde ocasionou tudo isso. É óbvio que cada um tem uma história, eu tenho uma história de infância, de adolescência, de relacionamentos, no qual foi juntando tudo e nesse lugar foi onde parece que, sabe, o negócio explodiu aqui. Enfim, estou me cuidando, estou tentando me recuperar até hoje. Até hoje eu não tô trabalhando ainda, não estou, igual eu falei pro meu marido, desde o começo, sempre que você for sair, me leva. Então, sempre que ele vai sair, que ele tem uma oportunidade, ele me leva com ele, pra mim não ficar sozinha, porque quem já passou por isso sabe que cabeça vazia, né? Então, se você conhece alguém que tem esse problema, gente, não é frescura, não é frescura. Então, assim, se alguém disse pra você que é frescura, não é frescura, procura ajuda. Se tiver alguém pra conversar, procure conversar. Se você quiser conversar, fala comigo aqui também, pode deixar mensagem no... como é que fala? Pode comentar, preciso conversar, quero ajuda. É claro que eu não sou uma... Se eu puder ajudar de alguma forma, né? Eu vou estar sempre aqui. Então é isso, fica com Deus, sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu estou muito feliz que eu cheguei aos 1000 inscritos. Eu acho que tá 1260 inscritos agora. Tá chegando cada vez mais gente. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aqui eu vou falar sobre coisas aleatórias, eu vou fazer dublagem. Tava fazendo um live onde eu estava conectando muito com o meu público, tava muito legal, só que devido a uma restrição, eu acho que eu consigo voltar só em março, que é 90 dias de punição que o youtuber dá, né? Então, enfim, esse é um outro assunto. E é isso, se você não é inscrito, se você gostou desse vídeo, comente, compartilha, deixa muito like, sejam todos bem-vindos. Ainda não sou, né, tipo, tenho muita experiência, né, em fazer vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, fica todo mundo com Deus. Feliz 2025.